Quero fazer um breve comentário bíblico. A Bíblia, ela é um livro impactante, marcante. Alguns a consideram a palavra de Deus. Eu quero falar sobre Deus. Quem é Deus? Deus existe? Deus existe. E toda a nossa informação sobre Deus, ela é tida através do conhecimento humano, daquilo que o homem consegue passar para si mesmo e entender o que seja Deus. Então, daí nós podemos concluir que assim como o homem pega uma pedra bruta, uma madeira, e ele esculpe uma imagem e atribui aquilo à sua divindade, e fala que aquilo é um Deus, podemos também arrazoar com nossos pensamentos que toda a estrutura teológica, que todo o arcabouço filosófico em torno de Deus não seria uma revelação direta de Deus, mas seria como uma escultura mental, moral, daquilo que o homem entende sobre o ser Deus. Isso é mais profundo do que você possa imaginar. Então, chega a se dizer, que Deus seria, sob esse aspecto, sob essa ótica, que Deus seria uma criação humana. Porque, na verdade, a divindade ela não se revela abertamente, mas ela deixa sutis traços de sua existência na natureza, na humanidade, no cosmos. Portanto, tudo aquilo que nós entendemos como Deus, seja budista, hinduísta, católico, judeu, hebreu, semita, samaritano, africano, tudo que está escrito nos Vedas, no Corão, na Bíblia, na Torá, no entendimento dos maias, astecas e comunidades primitivas, tudo isso é a captação do entendimento humano sobre uma realidade maior. Sobre uma realidade maior. Tudo o que foi dito sobre Deus, tudo o que foi aprendido sobre Deus, em todas as religiões, não passa de meras conjecturas humanas. Tudo que se escreveu sobre Deus não passa de conjecturas humanas. É o homem tentando decifrar o universo. É o homem tentando explicar a existência. E nós temos as 5 formas maiores de manifestação religiosa, embora exista inúmeros segmentos e ramificações religiosas no mundo. Existe o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo, o espiritismo, etc. E vai por aí. Cada uma dessas com as suas devidas ramificações, variadas ramificações. Conflitos intermináveis teológicos, conflitos intermináveis para tentar explicar e justificar a existência de Deus. É claro que aqui eu não estou falando
da narrativa política, do aproveitamento que se tem sobre a religião para a dominação de pessoas e de cidades e de populações e de civilizações. Não, não, não. Eu estou questionando aqui a existência de Deus, falando sobre a existência de Deus. E tudo que foi escrito, tudo que está redigido, é simplesmente o homem tentando explicar Deus. Existem questões teológicas, filosóficas sobre o assunto que vão terminar em intermináveis discussões que não chegará a uma conclusão absoluta. Então, toda a guerra promovida e dissensão e divisão sobre religião é simplesmente mentes fechadas, mentes obtusas, trabalhadas para gerar a inimizade entre as pessoas. Seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele budista, seja ele hinduísta, taoísta, hebreu, judeu, semita, o que for, islamita, toda essa expectativa de revanche, de briga, de divisão, é uma coisa meramente humana. Humana. Toda essa brigaiada que existe em torno da religião é uma coisa humana. É porque a pessoa quer demonstrar para o outro que a sua religião é a verdadeira. E para isso eu tenho que impor. Mas em toda religião se prega o amor. Mas não se vive o amor na prática. Então daí se conclui que toda a argumentação filosófica, teológica das religiões não passam de um aproveitamento de um ser humano sobre o outro, sobre a intelectualidade do outro. Então vamos falar sobre Deus. Deus se revelou a mim? Não. Não da forma como eu espero. Eu posso percebê-lo, assim como posso sentir o ar, ver a luz do sol. Eu posso intuir a existência de Deus, mas não posso prová-la. Então eu tenho que usar um outro artifício que me estabeleça a minha razão para que seja confirmada essa existência para mim. Eu não posso pegar a minha crença e te obrigar a crer como eu acredito. Então, fica estabelecido o seguinte, que toda a minha concepção de Deus, ela é única e exclusivamente minha, até eu passar essa concepção para você. Então, tudo que eu consigo apreender, imaginar o que seja Deus, então eu vou ter que pensar coisas boas. Deus é bom, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é imenso, Ele é poderoso, Ele enche o céu e enche a terra, Ele está em todo lugar, Ele vê tudo. É como eu posso imaginar um Deus. Então, essa busca do ser humano por Deus é uma busca incansável. Nós temos que acreditar na existência de um Criador que seja universal, para todos. Deus ele não pode ser como o judeu faz, como o budista faz, como o hinduísta faz, exclusivista de uma categoria específica de pessoas. Porque a criação do ser humano é única. A raça humana ela pode se manifestar com preto, com branco, com amarelo, mas ela é
um só povo, é uma só essência que é a humanidade. Então não pode haver uma seleção, uma exclusividade para dizer que essa pessoa é especial porque Deus lhe falou. E mesmo que Deus viesse a falar a alguém, isso não o tornaria um ser especial dentre os demais. Porque eu acredito que na própria natureza há demonstrações de que todos nós somos iguais, inclusive pelas próprias necessidades, pelos próprios questionamentos internos, pelas próprias buscas que preenche o pobre e o bilionário, que tem as mesmas questões internas, os mesmos sentimentos, as mesmas aflições que perturba o rico, perturba o pobre. Tanto é que quando o cara está milionário, ele não se importa em misturar com os pobres para participar da vida, porque ele é um ser humano como um todo, tem aspirações, tem anseios, tem as suas necessidades dentro dele. É uma coisa só, é uma essência só. A psicologia, ela pode dizer melhor do que eu, porque eu sou um leigo, um analfabeto, que a essência humana, os problemas humanos, os problemas de relacionamento do pobre, de felicidade, de tentar se encontrar, de se encaixar com um com o outro, de desenvolver o seu leque de amizades, e se não fosse assim, não haveria as rixas, as picuinhas dentro das casas dos bilionários. A essência do ser humano é uma só. Então Deus é um só. Para o budista, para o islâmico, para o católico, para o espírita, porque nós entendemos Deus como aquele ser infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente amor. E isso não pode separar as pessoas. Deus é amor, é bondoso, é só perdão, é justiça, é acolhimento. O que justifica a violência entre os religiosos? Entre as pessoas, porque a humanidade ela é uma só essência. Por que justifica matar em nome de Deus? Separar pessoas em nome de Deus? Teve um rei, eu acredito que um rei da França, depois dele matar naquela bárbara noite, a trágica noite de São Bartolomeu, em que morreram aproximadamente 200.000 pessoas, com leito de morte, o rei católico, ele fala: meu Deus, para que tanto sangue? Me perdoa desse sangue todo. Então eu fico me perguntando, que tipo de Deus você acredita? Um Deus que divide, que separa, que exclui, que privilegia? É o seu Deus. Na verdade, não é o seu Deus. É a sua pessoa se manifestando, usando Deus para fazer as suas maldades, para fazer as suas sujeiras. Enfim, todos nós não devemos apontar para o outro. Não é porque tem 3 dedos para cá, nem outro para cima, não. É porque não há ser humano perfeito. Então o princípio da espiritualidade é você se aceitar como você é e não ir para a igreja ser uma coisa, na rua outra, mas ter uma atitude só.
Você gosta de tomar a sua cervejinha? Bebe a sua cervejinha. Faça o que você tiver que fazer, mas sem se condenar, sem se esconder. Porque essa é a virtude maior da religião. Não é se esconder, não é se omitir, mas é se encontrar, é se achar. E por que a minha religião tem que ser a única e exclusiva certa? Você tem certeza disso? De que a sua religião é a única verdadeira? Prova. Não ofenda. Ame. Guarda a tua espada. Então, no meu modo de pensar, Deus é universal. Deus é para todos. Todos quantos chegarem a Ele. Deus é para todos. Futuramente vou fazer outros vídeos e você vai entender que haverá certas contradições, mas são apenas aparentes. Eu vou falar da minha crença, o cristianismo. E aí, eu não vou estar te ofendendo. Eu vou estar simplesmente explicando a minha fé.